17, de 26 a 31. Como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá nos últimos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e destruiu a todos. E também, como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, do céu choveu fogo e enxofre, destruindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no alto da casa, com os seus bens embaixo, não desça para tirá-los. Da mesma forma, quem estiver no campo, não volte para casa. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo fez uma analogia entre os dias de Noé, os dias de Ló e os dias que precederão a volta do Filho do Homem, o seu retorno com poder e grande glória. Há uma correspondência entre fatos e acontecimentos que se deram e que se darão. Há uma semelhança entre os acontecimentos destas três épocas: a época de Noé, a época de Ló e a época do retorno triunfante de Jesus Cristo. De Noé para cá, milênios se passaram, séculos se passaram. As principais e maiores religiões foram fundadas e criadas, ideologias elaboradas pelas mentes humanas, impérios que adotaram uma política imperialista de guerras, de invasões e dominações, descobertas de continentes, filosofias inúmeras foram elaboradas e deram margem para revoluções sociopolíticas que ocorreram, produzindo muito derramamento de sangue e milhões de assassinatos. O macrocosmos, através da ciência, dos telescópios, se tentou mapear e se descobriu que existia muito mais do que o nosso sistema solar. Descobrimos a nossa galáxia, a Via Láctea, e depois descobrimos que os milhões e bilhões de estrelas só da nossa galáxia não era tudo. Haviam bilhões de outras galáxias, com trilhões e trilhões de estrelas no céu. O microcosmos também foi descoberto. A célula, a caixa preta de Darwin foi analisada, mapeada, descoberta. Quantas coisas do mundo invisível, minúsculo, incapaz de ser visto pelos olhos humanos, e nos ajudou a compreender os vírus, as bactérias e doenças. O DNA humano foi mapeado. Ciência e tecnologia, a revolução da comunicação através da internet. Quanta coisa aconteceu dos dias de Noé para os nossos dias, mas o ser humano continua absolutamente idêntico. Um pigmeu moral. O ser humano continuou a viver para e por causa da sua sobrevivência e dos bens materiais,
moralmente continua o mesmo, sem tirar nem pôr. Vive para a indústria, a produção, vive para o comércio, para a comercialização, o agronegócio, para abastecer a humanidade de alimentação, casar, empreendimentos, as mesmas coisas dos tempos passados. Só que se viajava de jegue e a pé, agora se viaja de avião e de carro. Mas o ser humano não mudou. Seus defeitos, seus problemas não mudaram. Ele continua absorvido, envolvido, seduzido, obcecado em ter dinheiro, em ter poder, em divertir-se, em usufruir dos prazeres, adotando a filosofia: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Portanto, o homem centrado em si, seduzido pelos bens materiais, projetos de poder para enriquecer e se locupletar com aquilo que tem, é a realidade humana, lamentavelmente. E o que vemos ainda hoje é o reducionismo, porque o Senhor nos diz que nem só de pão o homem viverá, mas o homem reduziu a sua vida à pobreza e à mediocridade das coisas materiais, e o homem vive como se apenas o pão lhe bastasse. E ele se esquece de Deus, despreza Deus, ignora Deus, insulta Deus. Ele se faz capaz de tudo para ter, o ser humano é capaz de tudo: matar, roubar, enganar, para ter prazer e para ter o dinheiro que pode proporcionar tudo. A humanidade já provou que é capaz das maiores barbaridades e crueldades jamais pensadas. No entanto, meus amados irmãos, essa realidade dos nossos dias não difere dos dias de Ló, que viveu 20 séculos. Ló viveu exatamente a mesma quantidade de tempo que nós hoje estamos. Nós estamos há 21 séculos depois de Cristo, Ló viveu 20 séculos antes de Cristo, e Noé, muito mais. Não se consegue precisar o tempo de Noé, mas milênios se passaram e o ser humano continua exatamente o mesmo. Mas Jesus disse: como aconteceu? É uma analogia. Ele compara, mas não contrasta, porque ele quer destacar a semelhança. Como aconteceu nos dias de Noé, também, exatamente como aconteceu nos dias de Noé, também exatamente acontecerá nos dias do Filho do Homem. Ele está se autodescrevendo, ele se apresentou como Filho do Homem, que na visão de Daniel vem dos céus com poder e grande glória e recebe do ancião de dias um reino eterno para reinar eternamente. Ele, Jesus, o Filho do Homem, nos dias do Filho do Homem, quando ele retornar, como prometeu, com poder e grande glória, exatamente como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. E sabe o que acontecia? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Era assim que as pessoas viviam. E até então, absolutamente normal, comer, beber, casar e dar-se em casamento. A atividade cotidiana do dia a dia, a rotina de todos nós. Trabalhamos para comer e beber, para morar, para nos abrigar. Trabalhamos para poder nos sustentar, casamos para constituir família e para procriar, nos divertimos para nos distrair, e os homens buscam o prazer. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Também nos dias de Ló,
nos dias de Ló, como aconteceu nos dias de Ló, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. E o que aconteceu nos dias de Ló? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Indústria, agronegócio, comércio, beber e comer, a subsistência. No entanto, meus irmãos, isso tudo se deu num contexto de pecado, num contexto de idolatria, num contexto de injustiça social e num contexto de imoralidade. Por isso, meus irmãos, por isso, no dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio, no grego, cataclisma. A palavra dilúvio traduz a palavra grega cataclisma. E destruiu a toda a humanidade. Assim será também nos dias do Filho do Homem. As pessoas estarão comendo, bebendo, casando, plantando, construindo, vendendo, num contexto de idolatria, imoralidade e de injustiça, até que o Filho do Homem voltará e haverá destruição.